A Organização Mundial de Saúde quer classificar como distúrbio psiquiátrico o vício em jogos eletrônicos. E sobre isso, a gente conversa agora com o psicólogo Roberto Debski. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Palhaço? Como é que vai? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Primeiramente, vamos esclarecer uma coisa. O que é o vício em jogos eletrônicos? O vício em jogos eletrônicos é como qualquer outro vício. É quando a pessoa tem uma compulsão e ela não consegue lidar com aquele desejo de fazer aquele ato. No caso, ficar jogando jogos eletrônicos em celular, em tablets, enfim. Isso acomete muito as pessoas hoje em dia, principalmente os jovens, adultos jovens, crianças, e pode comprometer em graus variados a vida dessa pessoa. Esse tipo de vício em jogos eletrônicos, ele é igual o vício em jogos de azar, por exemplo? Ele tem semelhanças, como todo vício, a raiz no sistema nervoso, no cérebro dos vícios, é que eles atingem o sistema de recompensa cerebral. São estruturas que, quando a gente faz algo que gosta, a gente libera substâncias, endorfinas, neurotransmissores, que dão aquela sensação de prazer. Isso faz a pessoa querer repetir o comportamento. O vício em jogos eletrônicos e o vício em jogos de azar tem uma raiz semelhante, porém tem diferenças entre eles. E as consequências também podem ser diferentes entre ambos. Quando que um hábito de jogar, por exemplo, acaba passando de um costume, uma brincadeira, para um vício real? Então, existem fases de evolução, né? A pessoa começa a ter um vício, assim, vamos dizer, consciente, em que ela sabe que passa várias horas, tal, mas aquilo não chega a atrapalhar a sua rotina, os seus hábitos, ela tem um controle sobre aquilo. Já tem a pessoa que tem o comportamento abusivo, então ela, por vezes, ela se compromete, ela deixa de cumprir algumas tarefas, às vezes ela falta em alguma coisa, começa no trânsito a olhar para celular, enfim, durante as refeições, quando está com pessoas, já é um comportamento abusivo. E tem aquele que realmente é dependente, que aí não tem nem controle sobre as suas ações, aquilo parece que domina e por mais que ela queira, ela não tem como resistir àquele impulso. Dá para identificar algum tipo de característica de um viciado em jogos eletrônicos? Uma pessoa compromete a vida dela, o profissional, os relacionamentos, ela se sente infeliz quando ela não participa, né, quando ela não está fazendo aquele comportamento, não está jogando, não está acessando, também porque isso serve para mídias eletrônicas, para a internet, às vezes ela não tem curtidas ou os amigos dela têm mais, então tudo isso a pessoa passa a ter a sua vida dependente daquele tipo de função, né? Seja das mídias eletrônicas, seja dos jogos, isso compromete os relacionamentos, o desempenho profissional, por vezes altera o padrão, os ritmos diários, atrapalha a alimentação, atrapalha horários do sono também, ou seja, isso vem até adoecer essa pessoa quando se encontra num nível muito avançado. Doutor, quando a gente ficou sabendo dessa discussão aí da Organização Mundial da Saúde, o pessoal até ficou preocupado na redação, porque todo mundo tem um joguinho ali, acolá, tal, que na hora de relaxar fica ali no joguinho e tal. Quando que isso passa a se tornar algo maléfico para a nossa vida? Então, quando isso vai evoluindo, como eu falei, você, de um jogo, de um passatempo inocente, não tem problema nenhum, como a gente pode ter outros tipos. Agora, quando aquilo passa a tomar o seu tempo horas por dia, como acontece, e comprometendo as suas outras funções, você deixa de estar atento e prestar atenção aos relacionamentos, ao trabalho, tudo para ficar focado naquilo, isso já é considerado como algo perigoso para a saúde física, para a saúde mental. Imagina só se hoje em dia as pessoas, os jovens, passassem 4, 5, 10 horas por dia lendo e estudando, em vez de ficar num jogo eletrônico, elas iriam muito bem em qualquer prova, concurso e melhorariam na sua vida demais, não é? E aqui que um jogo eletrônico leva? É uma habilidade manual, é bom, interessante, é bom também para o cérebro, porém, esse exagero, esse abuso todo passa a ser considerado doença. Nessa época de férias, principalmente a criançada aí que não vai mais para a escola, esse mês de julho geralmente fica uma lacuna de tempo aí para essa criançada. E muitos acabam ficando jogando ali, liga o videogame, liga o computador, e aí fica só se divertindo o dia inteiro. Isso pode acabar em um vício, por exemplo, e pode comprometer, de repente, até o aprendizado dessas crianças? Sim, se isso for algo que a criança passa tanto tempo que ela passa a se viciar naquele comportamento, não é? Então, tem que ter um equilíbrio. Essa criança que está em férias, ela precisa manter um padrão de atividade física, brincar, jogar bola, enfim, ela precisa ler,
e ela precisa se relacionar com as pessoas e também pode jogar. Porém, tem que ter um equilíbrio entre todas essas funções. Acontece que, às vezes, a criança está em casa, fechada, os pais trabalham e ela acaba ficando naquilo, né, muitas vezes sem supervisão, até entrando de uma maneira perigosa, às vezes em sites, enfim, coisas que não são para aquela faixa etária. Então, tem que haver uma supervisão para isso e não se deve deixar a criança exagerar no tempo em que ela fica exposta. Tem que ter regras na casa. Só pode ficar tantas horas, ou tem que compensar também lendo, ou você tem que brincar com outras coisas, fazer atividade física, sair, porque tudo que é exagerado pode levar a algo ruim. Você tocou num assunto interessante, porque muitos pais ficam em dúvida, né, de quanto é o tempo necessário para a criança ali aproveitar do jeito que ela quiser. Por exemplo, você vai poder jogar 2 horas por dia, 3 horas por dia, 1 hora por dia, o resto vai ler. Aí a criança não vai nem querer pegar no livro, né? Com certeza. Tem alguma métrica que a gente consiga colocar aí? Por exemplo, hoje você vai ter 1 hora para fazer o que quiser e o resto vai ter que comandar, vai ter que ser guiado pelo que os pais quiserem, por exemplo. Tem um mínimo aí, um máximo de jogos? Isso, não existe algo padronizado, mas a gente tem que usar o bom senso. Para mim, eu acho que uma criança ficar mais do que 2, 3 horas olhando para uma telinha, eu já acho que é demais, né? Então tem que balancear, você joga 1 hora, você lê 1 hora, você brinca 1 hora, depois você vai comer, vai conversar, né? Dividindo igualmente, eu acho que é mais interessante e mais saudável para essa criança. Eu vejo crianças que ficam às vezes 3, 4, 5, 6 horas direto, sentada ou deitada com uma telinha. É complicado, dá até problema visual, provavelmente, né? Doutor, eu tenho até um caso próximo a mim dessa situação. Eu tenho um irmão de 10 anos que ele, se não está jogando videogame, ele está vendo algum vídeo pelo YouTube, no celular, ou então está vendo no tablet, ele passa ali horas curtindo, ele muda, de repente, a forma de consumo do jogo, mas acaba envolvido naquilo. Continua. Isso pode ser prejudicial, por exemplo, para uma criança dessa idade? Eu acredito que sim. Eu acho que quando a pessoa essa criança, esse jovem passa tantas horas, ela prioriza muito só um canal e aquilo é um comportamento que acaba se reforçando. Então, quanto mais ela joga e tem aqueles ganhos do videogame, passa de fase, enfim, isso traz um prazer. E ela vai querer ficar mais e mais. E se não tiver um freio, não tiver as regras bem delimitadas, ela vai ficar. Então, acho que cabe à família colocar uma regra, um limite, como para todas as outras coisas. Os jovens, as crianças precisam de limite. Até aqui você pode ir, a partir daqui não é bom para você, porque quem sabe isso tem que ser os adultos, né? A criança não sabe, não tem essa informação, essa noção que ela está se prejudicando. Então a gente precisa colocar, olha, você vai fazer isso. E tem que ter esse respeito a essa regra, porque é para o bem-estar da criança. Só que não são só as crianças que sofrem com isso, né? Muitos adultos também têm esse vício. Existe algum tipo de tratamento? Como lidar com isso? Então, agora que vai ser colocado na próxima edição do Código Internacional de Doenças, o CID vai para o CID-11, vai ser colocado o vício em jogos eletrônicos como uma doença, caracterizada como uma doença psiquiátrica. Então, tem que ter um cuidado, procurar um médico, talvez uma psicoterapia, tem que ver o que está acontecendo, porque quando isso passa a ser algo que vai no limite, extrapola os limites, interfere na rotina e na vida diária dessa pessoa, precisa de um tratamento. Antigamente se falava, os jogos de azar já são caracterizados como um vício, como uma doença. Eu já tive pacientes de perder carro, de perder apartamento por vício em jogos de azar. Então, todos os vícios, vício em álcool, em drogas, qualquer tipo de vício, está mostrando que aquela pessoa está indo além dos seus limites. Isso certamente vai descompensar muitas outras áreas da vida dela. Então, é doença e precisa ser bem orientado, tratado e acompanhado, geralmente por uma equipe multidisciplinar. Doutor, então para a gente terminar, alguém que se sente viciado em jogos eletrônicos, ou tem alguém na família que possa estar sofrendo com isso, qual que é a recomendação? Então, que ela primeiro tem que ter essa consciência, perceber que aquilo já está atrapalhando a vida dela, porque nem todos percebem, às vezes demora um pouco. No momento em que você vê alguém da sua família observar que isso já está comprometendo os relacionamentos, o desempenho, a saúde, deve-se procurar uma ajuda médica. Procura o seu médico assistente, ou que lhe conhece, enfim, e vai para poder ser investigado o que está acontecendo e o que mais vai precisar fazer. Se uma psicoterapia, se orientar para outros tipos de atividade, aí o médico pode iniciar aquele cuidado, aquela orientação e o acompanhamento para que a pessoa se cure desse tipo de problema, que pode vir a ser realmente muito grave. Tá certo. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Até a próxima. Até.